alunos do 7º ano, bem-vindos à aula de língua portuguesa. Nossa aula de hoje vai falar sobre transitividade verbal. Transitividade verbal vai ser a relação, tá, que existe entre o verbo, tá, e os outros termos da oração. Nós já sabemos que oração é um enunciado que contém verbo, não é isso? E nós já aprendemos que os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado, não é isso? E onde fica o verbo? É no sujeito ou é no predicado? O verbo fica no predicado, não é isso? Pronto. Então, nós vamos agora, já que o verbo fica no predicado, nós vamos analisar quais tipos de verbos nós vamos encontrar no predicado, tá? Quais são as funções desses verbos que vão aparecer aí nos predicados. O primeiro verbo que nós vamos aprender vai ser o verbo de ligação, tá bom? Verbo de ligação. Olha o nome do verbo. Como o nome já diz, ligação, é um verbo que serve para ligar. Então, o verbo ele está ali para ligar o sujeito, tá, a características do sujeito. Quais são os possíveis verbos de ligação que existem? Aí nós temos aí no material de vocês também tem uma listinha, tá, com esses tipos de verbo, que eles só ligam, no caso, o sujeito a uma característica do sujeito, que é chamada, que vocês vão aprender depois também mais à frente, de predicativo do sujeito, pois é uma característica do sujeito, tá bom? Mas vamos lá conhecer os tipos de verbos que podem ser verbos de ligação, ok? Nós temos aí, ó, os principais verbos de ligação. No material de vocês tem todo esse bem esquematizado aí. O verbo ser, estar, permanecer, parecer, ficar, virar, viver, continuar, tornar-se, andar, entre outros mais que podem também exercer a função de ligação, né? Mas esses são os principais. E é esse que nós vamos aprender mais um pouquinho agora. Nós temos também exemplos com cada um desses verbos. Vamos ver? Então, com o verbo ser, o estar e esses outros. Vamos analisar todas essas orações, tá bom? A primeira oração é: a terra é boa. Onde é que está o verbo? O verbo é o é, não é? Esse pequenininho aí que eu sempre falo a vocês para prestarem atenção nele, né? A letrinha é com um acento, ela não é apenas uma vogal, ela é um verbo, que vem do verbo ser, né? Está aí no presente do indicativo do verbo ser. Então vamos lá. A terra é boa. Quem é o sujeito? A terra. Então o predicado é boa. Percebe que se eu tirar o verbo vai ficar assim: a terra boa. Não dá para compreender também, mesmo tirando o verbo, não dá para compreender que a terra é boa. Se eu disser terra boa, dá para entender que a terra é boa. Percebe que esse verbo só está aí para fazer uma ligação? Ele não traz um significado. Ele só está ali para ligar o sujeito a uma característica. Qual é a característica do sujeito neste caso? Boa. Essa característica nós chamamos de predicativo do sujeito, tá? Que é, né, justamente a função de um adjetivo, que é caracterizar o sujeito, né? Trazer uma característica. Mas por que, professora, não chama de adjetivo? Adjetivo é uma classe de palavra. Predicativo do sujeito já é um termo da oração, tá bom? Uma função sintática na oração, ok? E prestem atenção. Existem verbos de ligação, né, que a gente tá vendo aqui agora, que dependendo do contexto, ele não é de ligação, né? Existem os verbos, eles não vão ser apenas de ligação. Eles vão ser de ligação dependendo do contexto. Por exemplo, o verbo permanecer. E se eu disser que a terra permanece sustentável, significa que eu estou apenas ligando o sujeito à terra para a característica sustentável. Por exemplo, se eu disser ela permanece doente, percebe que eu estou apenas ligando ela para a característica que ela está, no caso, que é doente. Então, se eu tirar o permanece, ainda permanece com sentido. Se eu disser assim, a menina permanece feliz, nós ligamos apenas o sujeito, a menina, para uma característica dela, que é, no caso, feliz. Mas se eu disser que a menina permanece em casa,
Percebe? A menina permanece em casa. O verbo permanecer aí, ele não está apenas ligando, não é? Ele está aí, no caso, indicando algo, um fato no caso, que a menina está em casa, permanece em casa. Então aí, neste caso, esse verbo ele não vai ser de ligação, ele é um verbo de significativo, né, que nós vamos aprender mais um pouquinho à frente, tá bom? Como eu já falei que o verbo, no caso de ligação, ele não traz um significado para a oração, então ele é um verbo não significativo. E existem os verbos que são significativos, que trazem um significado para a oração, que são importantes para a oração. Não que os verbos de ligação não sejam, mas eles trazem, no caso, esses significativos, eles trazem uma importante informação para a oração. Vamos ver, por exemplo, os verbos significativos, eles trazem uma informação importante para a oração, diferente dos verbos de ligação. Portanto, por exemplo, nós temos aqui, meu pai e minha mãe brigaram comigo. Meu pai e minha mãe é o sujeito, o predicado, brigaram comigo. Qual é o verbo? Brigaram. Se eu tirar o verbo brigaram aí, tem sentido a oração? Não, não tem sentido, não é? Meu pai e minha mãe comigo não tem sentido. Qual é o sentido principal aí? É justamente a ação de brigar. No caso, brigaram, tá? Então, brigaram é um verbo significativo, diferente dos verbos de ligação, que não trazem um significado para a oração, tá certo? Então, agora vocês vão poder analisar os tipos de verbo que são significativos ou que não são, no caso, que sejam verbos de ligação, tá bom? Então, façam aí as atividades e depois a gente vai conferir, ok? Beijos e bons estudos!